Marques. Um curso pioneiro destinado a artistas e produtores culturais de todo o Brasil que convivem com a anemia falciforme. Anemia falciforme, que é uma condição genética que afeta a produção de hemoglobina no sangue. É um curso online gratuito, curso Elaboração de Projetos Culturais para Portadores de Doença Falciforme e que tem o objetivo de capacitar e impulsionar as atividades artísticas e profissionais que vivem com a doença de forma a facilitar o entendimento e acesso a recursos capazes de fomentar a arte e proporcionar melhor qualidade de vida. A gente fala mais sobre o assunto com a produtora cultural e mentora do curso, ela que também é portadora de doença falciforme, Karine Araújo. Prazer receber a Karine. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM, Bahia. Muito prazer estar aqui e trazer essas informações sobre o curso de elaboração de projetos. Deixa eu primeiro te perguntar, esse curso Elaboração de Projetos Culturais para Portadores de Doença Falciforme é um curso pioneiro no Brasil. O que te motivou a criar essa iniciativa? Como é que você espera que esse curso possa impactar a vida dos participantes? Karine. Bom, eu sou uma pessoa com doença falciforme, né? Só descobri essa condição já aos 13 anos, já é uma doença congênita, né? Eu já convivo com ela desde criança, mas no interior da Bahia a gente não sabia o que era, os médicos realmente não identificaram que doença era essa. Então, só aos 13 anos é que eu fui diagnosticada, só aos 18 que eu comecei a ser acompanhada. E agora, depois dos 40 anos, eu comecei a ter ainda mais recorrentes, né? E isso me fez pesquisar muito a respeito, né, dos avanços da doença, que lá fora, né, já tem terapias clínicas que já estão sendo feitas, ou seja, já existe cura para a doença falciforme. Aqui no Brasil, o transplante de medula óssea, que é uma coisa ainda muito inacessível para a maioria dos doentes de anemia falciforme. Só recentemente liberado para pessoas acima de 18 anos, justamente porque a expectativa de vida ainda estava muito centrada nas pessoas não conseguirem chegar aos 18. Então, um transplante que ele só é feito aparentado ainda, não é feito com cuidados. Então, tudo isso dificulta muito o acesso à cura da doença. E, com isso, todos os mecanismos de medicação, de tratamento que acabam prolongando, né, a vida desses doentes, também trazem consigo uma série de sequelas, uma série de problemas que até a própria medicina ainda não conhece, porque só agora está se começando a viver tanto tempo com a doença falciforme. E eu, como artista, como produtora cultural, fui buscar essas informações de quem eram esses artistas com a doença, né, que viviam com a doença. E aí encontrei informação sobre Tutankhamon, sobre Miles Davis, e isso daí me trouxe a falta desses dados aqui no Brasil. Como a gente está vivendo um momento aqui muito importante, que é esse momento de políticas públicas voltadas para a cultura, a gente teve no ano passado um investimento recorde na Lei Paulo Gustavo, e aí agora mais 5 anos da Lei Aldir Blanc, né, da Política Nacional Aldir Blanc, eu disse, bom, eu vou colaborar com as pessoas que, assim como eu, estão lutando para ter uma qualidade de vida, apesar dessa doença, dando aquilo que eu sei que é o meu conhecimento. Então, vou passar para elas essas informações para que elas consigam viver melhor com a sua arte, né, mesmo com a doença falciforme. Você já mencionou que a doença falciforme afeta significativamente as oportunidades de emprego para quem convive com essa condição. Explica um pouco melhor para a gente
Que dificuldade é essa? Como é que os portadores dessa doença lidam com essa situação? E como é que o curso esse que você está criando pode ajudar a superar essas barreiras no mercado cultural, Karine? A doença falciforme, ela é uma doença no sangue, né? E por ser no sangue, ela atinge todos os órgãos, ou quase todos os órgãos do corpo, né? Então, você tem complicações oculares, eu mesmo tenho retinopatia falciforme, você tem complicações renais, você tem complicações ósseas, né? Necrose na bacia, né? Na cabeça do fêmur. Por quê? Porque o sangue, as hemácias, que são geralmente, né, em formato de bolinha, né, macias e redondas, na doença falciforme, elas são em formato de meia-lua, né? Então, por isso, falciforme, né, em formato de foice. E isso faz com que elas só conduzam muito pouco oxigênio, muito pouco líquido também. E esse sangue, ele fica mais viscoso, essas hemácias, né, essas células, elas ficam mais duras e dificulta a circulação. Então, elas emperram, né, dentro dos vasos. Isso faz com que você não consiga ter um fluxo sanguíneo, são as chamadas crises vaso-oclusivas. Então, são crises de dores terríveis que geralmente nos levam para o hospital, para emergência, para internação. E tem alguns momentos que elas são mais frequentes, como no período do inverno, por exemplo, né, que você chega a entrar e sair de hospital 10 vezes, né? Ou ficar períodos internados. Eu sempre me recordo de um momento em que eu estava trabalhando, sou jornalista também, estava trabalhando numa emissora e durante 3 meses eu fiquei praticamente 15 dias, né, afastada por conta de crises da doença falciforme, isso porque mesmo quando eu estava com uma dor mais leve, eu ainda ia trabalhar para não faltar ao trabalho. Então, essa condição geralmente não é compreendida pelo contratante, né, pelo patrão, pelo contratante. A doença falciforme, né, e aí engloba, é importante diferenciar, Jefferson, a doença falciforme, ela engloba a anemia falciforme, que é o fenótipo SS, né, as pessoas que têm a hemoglobina SS, e todas as outras doenças derivadas, como SC, S-beta, talassemias, que são essas outras combinações da hemoglobina S, que é a hemoglobina falciforme. Então, todas essas pessoas que têm doença falciforme, elas ainda não são tratadas, né, como pessoas com deficiência, elas ainda não têm direito a benefícios, né, como esse BPC, precisa ter já muitas sequelas para que você consiga, através de medidas judiciais, ter acesso a esses benefícios. Então, essas pessoas, elas ficam fora do mercado de trabalho, porque não tem um mercado que aceite, né, tantas faltas, tantas ausências, né, recorrentes, e fora desses benefícios do governo. É por isso que a gente sempre fala de como a doença falciforme, ela é invisível nesse cenário, né? Esse curso... Então, é muito... O curso que você idealizou e que está à disposição do público, de artistas, produtores culturais com a doença falciforme, que é o curso Elaboração de Projetos Culturais para Portadores de Doença Falciforme, eu vejo que você aborda temas como capacitação de recursos e estratégias de divulgação. Quais são, explica também melhor para a gente, Karine, exatamente esses principais obstáculos que artistas e produtores culturais com a doença falciforme enfrentam para tentar acessar esses recursos?
Perfeito. Na realidade, essa deficiência, vamos dizer assim, de saber como conduzir a sua carreira, de traçar estratégias para alcançar, né, os seus objetivos como artista, ou conseguir alcançar esses recursos disponíveis através de editais ou de captação de recursos, é um problema de qualquer artista e produtor cultural que não tenha essa capacitação. No caso dos doentes falciformes, a gente objetiva mais do que nunca mapear quem são essas pessoas, né? Onde é que elas estão? Então, como elas não têm, a maioria, né, dos dados que a gente tem, são mais de 100 mil pessoas vivendo com a doença no Brasil hoje, dos dados que se possui pelo Ministério da Saúde, você tem que a maioria dessas pessoas, elas são pretas, né, porque é uma doença de negros. A maioria dessas pessoas são pobres, então estão nas classes B, C, né, de classe social, estratégia social, e estão vivendo com Bolsa Família, né, não têm empregos regulares, estão vivendo com auxílio. Então, se essas pessoas elas estão nesse extrato, elas muito dificilmente estão tendo acesso à educação de qualidade, muito dificilmente elas estão tendo acesso a esse tipo de capacitação. Então, é uma forma de oferecer de forma gratuita, né, online, então aberta para todo o Brasil, para todas as pessoas com doença falciforme no Brasil inteiro, inclusive cuidadores, porque a gente sabe que é difícil também cuidar da pessoa com doença falciforme, para que elas possam viver com a sua arte, né, e buscar acessar esses recursos que estão aí disponíveis, né, justamente através dos editais, através das leis de incentivo, que elas possam saber quais são os mecanismos disponíveis, como ter acesso a eles, né? Então, nesse curso, a gente traça, né, estratégias de gestão de carreira, de prestação de contas, como é que você vai prestar contas desse recurso, como é que você lê um edital. Então, eu vou do básico mesmo, né, de abrir o edital, onde procurar esses editais, né, o que é que você precisa se ater ali, como você precisa, que material você precisa ter para apresentar, tudo isso a gente vai falar nesse curso, que tem uma duração de 20 horas, né, vai ser online através do Google Meet, e as pessoas elas vão poder acompanhar isso durante 2 semanas, a partir do dia 15 de julho, as inscrições elas estão abertas até o dia 30 de junho, através do site www.tabuleiroproduções.com.br. Tá certo, tá dado o recado, valeu. Karine Araújo, ela que é idealizadora, produtora cultural, mentora desse curso, o curso... cadê, gente, o nome do curso aqui? Elaboração de projetos culturais para portadores de doença falciforme. Inscrições, eu repito, já estão abertas, vão até o dia 30 de junho, pela internet, no endereço tabuleiroproduções.com.br, curso que será ministrado durante o mês de julho de forma online. Karine, muito obrigado, boa sorte, parabéns pela iniciativa e conte sempre com a gente. Bom dia, até uma próxima então. Muito obrigada, agradeço a todos. Agora são 7h48 na Tarde FM.